A palavra dessa noite para nós está em Êxodo, capítulo 32, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor diz mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Só até aí. Esse texto está justamente falando do povo de Deus, aquele povo que Deus tirou do Egito, e que Moisés estava ali como líder para levar esse povo à salvação, vamos dizer assim, salvação daquilo que eles estavam vivendo, da repressão, da depressão, da angústia, do medo, das prisões, dos trabalhos forçados, da escravidão. Então Deus estava tirando esse povo dessa situação para levá-los a um lugar melhor. E aqui nesse ponto de Êxodo, capítulo 32, nos versículos anteriores, nós vamos ver, foi justamente no momento em que Moisés tinha subido ao monte para receber as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, para direcionar aquele povo, ou seja, administrar aquele povo, dar uma direção àquele povo que ele estava levando para viver dias melhores. E aqui o Senhor está falando justamente com Moisés, após Moisés ter descido com urgência do monte para ver aquele povo que já estava sendo desviado da presença de Deus, já estava criando, ou já tinha criado um objeto para adorar. E Deus falou com Moisés: Moisés, corre, Moisés, que o seu povo está pecando, está errando, está desviando da minha presença. E Moisés, quando desceu, o povo estava lá já adorando uma estátua. Fizeram outro Deus para ele. E nós vimos muito nesses dias de hoje, as pessoas estão muito mais adorando outras coisas do que o próprio Deus. Estão adorando os bens materiais e deixando o bem espiritual. E nesse momento, foi quando falou com Moisés: deixa esse povo comigo que eu vou arrasar com ele, vou acabar, vou destruir todos eles. Mas Moisés intercedeu por este povo. E Deus reconheceu este povo desta maneira, dizendo: tenho observado este povo, eis que ele é um povo de dura cerviz, um povo teimoso. O povo verdadeiramente é teimoso. E quando se fala do povo teimoso, dá a entender assim: é um animal teimoso, um animal que parece que não quer a direção, ele mesmo quer dar a direção dele, quer caminhar conforme aquilo que ele acha que está certo, que deve andar. Mas Deus criou para nós essas leis, esses mandamentos, para que nós venhamos andar na direção certa, viver corretamente. Os ensinamentos de Deus nos ensina isso, para que nós venhamos ser pessoas honestas, justas, não teimosas, que venhamos ser pessoas obedientes. E Moisés estava com esse povo todo, caminhando com este povo para levar a um lugar melhor, para viver dias felizes, dias de abundância. E este povo já estava traindo a Deus, porque Deus começou a demorar
passou a demorar a trazer as leis, trazer os mandamentos, ou passou a demorar a enviar o teu servo de volta para que o povo viesse seguir as leis que ele estava preparando para guiar este povo. E no Salmos, de número 34, no versículo 12, o Davi diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem é que não quer? Todos nós queremos viver dias felizes. Todos nós queremos ter vida longa. Mas para isso nós temos que ter uma direção. Nós temos que ter uma pessoa para nos dirigir, para nos levar a viver esses dias felizes. E Moisés estava fazendo isto. Deus escolheu Moisés para levar esse povo para viver dias felizes na terra prometida. E Deus fala para esse povo dizendo assim: eu colocarei vocês numa terra onde emana leite e mel. Mas esse povo demorou pouco tempo com essa palavra, com essa promessa de Deus. Eu quero dizer para cada um de vocês que está me ouvindo, a promessa de Deus que foi feita lá no passado, ela permanece firme, permanece valendo para os dias de hoje, para a minha vida e para a sua vida. Os dias felizes que Deus prometeu ao povo do passado, também Ele promete para o povo do presente e também promete para o povo do futuro, para a minha vida e para a sua vida e para a vida daqueles que serão a nossa descendência. Mas nós temos que ter uma direção. Essa direção não é direção de homem, é direção de Deus. Amém? Então o salmista Davi ainda continua dizendo assim: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Moisés, quando passou por isso, quando Deus falou que ia destruir com a tua ira, destruir aquele povo, falou para Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés falou assim: não, Senhor, para com isto. Esse povo não é meu, é do Senhor. Foi o Senhor que tirou esse povo lá do Egito. Como é que esse povo do Egito vai agora ver o Deus Todo-Poderoso? Vai falar para eles, com eles mesmos, vai falar para todas as outras nações. Aí se Deus tirou o seu povo para matá-lo no deserto, para destruir o deserto. E Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus perdoou os pecados daquele povo. Então, bem-aventurado é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então nós, como filhos de Deus, pessoas que buscam o Senhor, que têm a promessa de Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Então é tempo de pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas coisas que nós fizemos de errado. Todos nós erramos, em alguns momentos da nossa vida nós erramos. E eu creio que Deus está disposto a perdoar a mim e perdoar você nesses dias e nos dias futuros da nossa vida. Amém? E o salmista Davi continua dizendo assim ainda: diz o Senhor, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Então, quando nós aceitamos o conselho do Senhor, quando nós pedimos perdão, aceitamos, renovamos as nossas alianças com o Senhor e aceita o ensinamento de Deus, nós vamos encontrar o caminho reto, encontrar o caminho correto, o caminho que Deus preparou para nossas vidas, que é o caminho da salvação, é o caminho que nos leva a ter dias felizes, e esses dias felizes eternamente, para a minha vida e para a sua vida. Amém? E o salmista diz ainda, o salmista Davi, ele nos ensina com o Salmo, que está também lá em 32:9, ele diz: não sejas como um cavalo ou uma mula que não possui compaixão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Ele mesmo se
sentia uma pessoa que muitas vezes saía da presença de Deus, não obedecia à presença de Deus. Mas ele via o povo daquela época que ele estava vivendo uma situação desse tipo aqui. Pessoas que não estavam em direção do caminho, eram pessoas teimosas, pessoas que não aceitavam a direção de Deus. Ele via esse povo com essa situação de desobediência. Ele via esse povo como se fosse um animal, um cavalo, que era necessário ter esse freio de burro. O que é um freio de burro, pastor? Nos dias de hoje, dão aquela ferramenta na boca para poder fazer com que o maxilar voltasse ao normal. E antigamente, até hoje, ainda se usa no animal, é um ferro que coloca de um lado a outro e que coloca as rédeas para forçar o burro a não fazer as coisas de acordo com o que ele quer, mas de acordo com o que ele está guiando. Ou seja, freia ele quando ele quer andar demais e muda de direção quando ele quer andar para a direção errada. Freio de burro, dá a entender que machuca muito, porque esse instrumento que as pessoas usam hoje para poder consertar esse maxilar, diz que dói muito. E esse do cavalo, eu creio que doeria muito no animal. Por quê? Porque força o queixo do animal. Então ninguém pode querer viver como um animal, forçado. Não, nós temos que viver como pessoas que aceitem aquilo que Deus está falando conosco. Os ensinamentos de Deus, não é através de tapa, de porrada, não é através de chute, não é através de chicotada, não. Quando Deus falar conosco, nós devemos abrir nosso coração, abrir a nossa mente, nosso entendimento e começar a viver a promessa de Deus.